Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do nono ano. Aqui é o professor Giovanni, estamos no PET 3, vamos à explicação dos conteúdos, tá bem? Então, antes disso, deixe seu like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito, se você já é inscrito, acione o sininho para receber notificação sempre que um novo vídeo for lançado aqui no nosso canal. O tema, então, já disse, núcleo celular. Então, vamos lá para ver o núcleo primeiro. Primeiro vamos ver as estruturas do núcleo, né? Ele tem um nucleolo, tem um material genético espalhado, né? E aí nós vemos as funções do núcleo primeiro. O núcleo é estruturas de células eucariontes. Por quê, professor? Porque as procariontes não têm um núcleo propriamente dito, tá bem? Lá no exercício, eu já tinha comentado sobre isso no exercício da primeira semana. A gente, às vezes, até considera, mas, assim, não tem, tá bom? Então, ele é a central de informação genética, todas as informações da célula vêm do núcleo e toda a hereditariedade, ou seja, aquilo que é passado de uma célula para outra, ou de um pai para filho, enfim, né? Quais são os componentes do núcleo? O envoltório nuclear, ou carioteca, lembra carateca, né? A cromatina, tá? No caso do núcleo. Por que, professor, você está falando no caso do núcleo? Porque no caso de procariontes não tem cromatina, só tem a fita de DNA. Nós vamos ver a diferença daqui a pouquinho, tá bom? Então, e o nucleoplasma, que aqui está com o nome de cariolinfa, tá? E os nucléolos, que é essa parte mais densa do núcleo, tá bem? Então vamos lá, vamos ver cada uma dessas estruturas. Um envoltório nuclear, carioteca ou envelope nuclear, é essa membrana que envolve o núcleo, separa o núcleo do citoplasma, faz com que o núcleo tenha uma estrutura diferenciada das demais estruturas da célula, também protege o núcleo. Por isso que seres eucariontes têm mais dificuldade em sofrer mutações do que seres procariontes. Por isso que as bactérias acumulam mais mutações do que os eucariontes, tá bom? Entre a membrana interna e a membrana externa, existem as membranas lipoproteicas, que são externas tanto ao núcleo quanto ao complexo de Golgi. Então, vai vir aqui a outra estrutura aqui que vai estar ligando, né? Já aqui, inclusive a gente vê aqui que tem um retículo endoplasmático, está ligado na carioteca, tá ligado? Tá? E aí o rugoso, né, vai ter os ribossomos e o liso não tem os ribossomos. Beleza? Beleza, olha lá, membrana interna, membrana externa. E tem o espaço perinuclear, tá? Onde que estão as membranas, tá? Que geralmente estão ligadas também, que é um material comum também ao complexo de Golgi, tá bom? E também a membrana celular. É mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos a mesma ideia. E aí tem os poros de passagem, igual a membrana nossa mesmo, que a gente viu lá no outro vídeo. Então vamos lá. O nucleoplasma, por sua vez, é a solução aquosa que contém proteínas e outras substâncias necessárias para que o núcleo realize suas funções. Tá, é como se fosse o citoplasma do núcleo. Beleza. Tá bom? Que aqui tem o nome de cariolinfa, que também é um nome dado, tá? Que é a linfa do núcleo, carionúcleo, carionúcleo, né? Então, nucleoplasma. E o nucleolo, não é? Que tem função do processamento e montagem, ele gera, né, o RNA ribossômico, essa estrutura mais condensada lá no núcleo. Então, ele é um agregado denso de proteínas e RNA, tá? Não delimitado por membrana. Ele não tem uma membrana envolvendo ele, não. Ele só está lá. É um condensado que está lá dentro. Tá bem? Então, vamos diferenciar DNA e RNA para a gente falar sobre o material genético. Então, o DNA, fita dupla, tá ok? Fita dupla. Temos duas estruturas e o RNA é uma fita simples. Tá? Fita de quê, professor? A fita dos nucleotídeos com a cabecinha aqui do fósforo, do açúcar e do fósforo, tá? Então, o DNA, ele tem como açúcar a desoxirribose e o RNA tem como açúcar a ribose. E aí eu vou mostrar para você onde está a diferença disso aí, ó. Olha aqui, ó. Na ribose
tem um oxigênio a mais do que na desoxirribose. Só isso. Só isso. E isso já cria toda essa diferença de fita dupla, fita simples. É incrível como é que é a natureza, né? Então, nós temos no DNA a timina e no RNA ela é substituída pela uracila. Já a citosina, a guanina e a adenina são em comum para ambos, tá? E aí a gente vai entender a sigla. DNA é desoxirribonucleic acid. E o RNA, ribonucleic acid. Aí tem gente que traduz para ADN e ARN. Liberdade poética, né? Mas isso aí geralmente a gente usa o código internacional mesmo aqui no Brasil. Então, beleza? Beleza. Aí nós temos aí a estrutura delas, né? Da citosina, da guanina, da adenina e da uracila no RNA. E já a citosina, a guanina, a adenina e a timina no DNA. Lembrando que no DNA, como é fita dupla, há uma organização. Sempre vai ser ligado a citosina com a guanina e ou vice-versa, né? E a adenina com a timina e ou vice-versa também. Pode observar que sempre o amarelinho está com o vermelhinho e o vermelhinho com o amarelinho, o azulzinho com o verdinho e o verdinho com o azulzinho. Tranquilo? Não interessa a ordem. Eles sempre vão estar ligados desse jeito. Tá ligado? Então, a base nitrogenadas, essa que a gente chama de base nitrogenada, e tem o açúcar, né? Que é esse esqueleto de açúcar e fosfato e fósforo, né? Tá aqui, ó. Pá, 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 pá. Que seria a cabecinha lá que liga, que é aquele lá, ó. Esse aqui, ó. Que vai formando essa cadeia. Tá bom? Beleza, professor? Beleza. Então, vamos lá. Quando vai acontecer a divisão celular, uma coisa interessante. Vocês viram que o nucleolo desapareceu. Não viu? Olha que ele vai ser formado de novo. Olha lá, condensou. Olha uma região mais condensada sendo formada. Tá vendo aqui o nucleolo, ó? Viram o nucleolo? Ele já sumiu, né? Claro. Agora vai formar de novo. Olha lá ele sendo formado. Formou. Eu vou circular em uma delas. Olha ele aqui, ó. A outra ali, olha ele lá. Ah, não deu para pegar agora. Mas vocês viram ele aqui, ó. Beleza? Beleza. Então, o tema que a gente vai falar sobre o cromossomo. Porque a gente está falando de cromatina. A gente está falando de material genético de núcleo, de eucarionte. E nós vamos ver agora a diferença, tá? Então, nós temos lá a fita dupla, correto? DNA. Cadeia simples de DNA não é fita simples, tá, gente? Cadeia simples é uma cadeia de DNA, nós estamos vendo, beleza? Aí depois nós temos o filamento de cromatina, é o DNA com estonas. Então, eis a grande diferença. Procarionte não tem estona. Procarionte não tem estona. E esse, inclusive, foi um equívoco que eu cometi no primeiro vídeo que eu gravei da correção do PET da semana 1. Eu acabei colocando lá que procarionte tinha cromatina, porque na hora eu associei cromatina com material genético. Não, cromatina ela tem que ter as estonas, beleza? Então, cromatina condensada em intérfase, com centrômeros. Então, tá aqui a cromatina concentrada, porque ela começou a concentrar para poder se duplicar. E aí, depois que ela se duplica, ela lá, ó, dois cromossomos, tá? Duas cromatinas. Então, o cromossomo, ele gerou outro, ele está preparando para a divisão celular, tá? No final da prófase. Olha aqui, ó, já teve a duplicação, tá aqui, ele vai condensar. E aí ele vai para a metáfase. Depois nós vamos falar sobre essas fases nesse ano, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aqui está o centrômero, tá bom? O centrômero, que aqui é um centrômero único para os dois. Depois vai formar dois centrômeros, mas isso é matéria mais para frente, tá bom? Então tá aqui o cromossomo visto, né, por aí. Aí tem o centrômero, né, que é a constrição primária. Temos constrições secundárias que acontecem às vezes. E aí
cada lado do cromossomo, que é uma cromátide. É um cromossomo homólogo, não é? Lembra que no caso, quando começa a duplicar lá, aí duplicou, né? Cada um tem um cromossomo e ele é idêntico ao outro, tá? E aí, como nós, seres humanos, temos mais, né? Somos diploides, nós vamos ver daqui a pouquinho o que é. Nós temos mais um cromossomo igualzinho esse aqui, lá, né? Bonitinho, com as cópias deles lá dentro, tá bom? Então, é o braço cromossômico e aí vai, tá bom? Então, vamos lá. Cromossomos homólogos. Olha lá, os cromossomos homólogos, o que eu acabei de citar, ó. Tem um, tem outro. Aí, quando eles duplicam, igual eu mostrei lá atrás, aí fica o duplicado de um e o duplicado de outro. Porque aí, quando for acontecer a divisão celular, na mitose especificamente, vai ter o mesmo número de cromossomos, tá bom? Então, classificação das células pelo número de cromossomos. Então, a gente viu haploide e diploide. O haploide, olha lá, ele tem só um cromossomo de cada tipo. Já a diploide tem 2 cromossomos de cada tipo. Tá bom? Então, é o que a gente vai dizer, que a haploide é N e a diploide é 2Ns. Beleza? Por quê? Porque ela tem 2 de cada. Então, nós, seres humanos, nossas células haploides, que são as células reprodutivas, tem 23. E as nossas células somáticas, que são as células que compõem o corpo, tem 2 vezes N, que é o quê? 46. Beleza? A gente tem 46 cromossomos, mas geralmente a gente prefere dizer que temos 23 pares. Tranquilo? Porque não somos haploides, somos diploides. Então tá aí, ó. Os cromossomos humanos, né? Tem o cromossomo de 1 a 22 e o 23º é o sexual, que é X e Y, né? Os pares possíveis, né? Que a gente vai chamar de cromossomo X, são 23 pares, né? E o sexual aqui, aí tem um X e tem o Y. Depois a gente vê as diferenças deles em outras aulas, tá bom? Mas enfim, para a gente ver essa dimensão. Quando for formar lá a célula reprodutiva, né? Por exemplo, o espermatozoide ou o óvulo de alguém, pega um de cada e forma uma célula, tá? De forma alternada, não precisa ser e todos iguais, né? Por isso que às vezes você tem característica que vem do seu avô materno e característica que vem de sua avó materna, mesmo tendo recebido da sua mãe apenas um cromossomo de cada par. Por quê? Porque às vezes vem quando ela formou a célula reprodutiva dela, ela formou um cromossomo com o pai, outro com a mãe, o outro com o pai, outro com a mãe, às vezes o outro misturou, né? Porque nós temos processos que às vezes misturam, que chama crossing over, mas esse é também outra aula. Então vamos lá para a divisão celular, mitose e meiose. Então nós temos aí a mitose e a meiose, sendo que a mitose ela vai formar 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos e a meiose forma 4 com a metade. Tá bem? Forma 4 com a metade. Então, tá aí de novo, a mitose forma 2 com o mesmo número e a meiose forma 4 com a metade. No caso do ser humano, aqui vão ser 2 com 46, lá são 4 com 23. Beleza? Formação de células reprodutivas. E aí nós temos a definição de cada um deles, né? Mitose. Forma células com o mesmo número de cromossomos que a célula-mãe. Pode ocorrer tanto em haploides quanto em diploides. Serve para o crescimento e manutenção do organismo. Isso que é interessante. Ó, a mitose pode ocorrer nos 2 tipos de ser vivo, tá? Por quê? Porque a meiose vai partir no meio. Se partir no meio, o que só tem um de cada, não sairia um ser inteiro. Então, o ser haploide não faz meiose, somente ser diploide, tá bom? Então, a meiose forma células com metade de cromossomos da célula-mãe, só pode ocorrer em células diploides, serve para a formação de gametas ou esporos. Esporo é uma forma de reprodução de algumas plantas, alguns fungos, que aí libera lá e vai formar seres, fases haploides, tá bom? Nós temos aqui agora, de novo, o exemplo da mitose acontecendo lá. Né? A diluição da carioteca, do nucleolo, a migração, nós vamos ver depois como é que ocorre a formação desses fusos, que nós chamamos de fusos, desses
dessas fibras aí, tá? Dos fusos, nós vamos ver tudo isso depois, tá bom? Então, tá aí o exemplo aí para a gente concluir a mitose 2N, 2N, N, beleza? Duas células com o mesmo número e 4 células com a metade. Tranquilo? No mais, a gente fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, até a próxima. Fique com Deus.